É isso. E só pra terminar aqui, Yuri, a última coisa foi, das entrevistas todas, eu acho que assim, o que eu tenho mais a destacar foi a fala de Everton, que é a experiência dele, né, sobre a importância de vencer esse primeiro jogo, mas que é necessária a concentração no jogo de volta. Isso é muito importante. O Bahia precisa estar concentrado, o Bahia não pode se dar o luxo, mais uma vez, de voltar, como eu falei, eu vi uma irritação de Rogério Ceni, que poucas vezes a gente viu, mas uma irritação genuína. O Bahia não pode voltar do intervalo do jeito que o Bahia tem voltado. Precisa resolver isso, né? Precisa se concentrar, precisa ter esse foco quando voltar. Nem que o Bahia... Eu tô precisando... Ô, Ivan. De repente, botar um negócio daquele... Botar um cara ali com aquele choque de palhaço na beira do campo. Aí quando o cara vai entrar no campo, ele manda apertar a mão e dá um choque no jogador do Bahia. Porque tá complicado, meu irmão. Ivan, eu concordo 100% com você. Gosto muito desse time do Bahia. Mas esse é um ponto que pra mim não vai mudar. Porque assim, eu lembro de fazer uma pergunta sobre isso pra Jean Lucas em abril. Sobre o time entrar desligado no início das partidas, voltar desligado no segundo tempo, de olhar Jean Lucas... De ver Jean Lucas olhar pra minha cara e falar, de fato, a gente tem entrado desligado nas partidas, você tem razão, isso não pode mais acontecer, e a gente tá agora em final de agosto, setembro, e continua acontecendo. Então, assim, não sei o que é, mas o time com o meu trabalho. entra desligado. Da mesma forma que a gente elogia que o time luta até o fim, e de novo um gol depois dos 40 minutos, você viu a coletiva? É um time que entra... Algumas perguntas, pouquíssimas. Não, você viu o Rogério falando de como o time volta pro segundo tempo? Não? Ele xingou, velho. Ele pensa assim, porque tem que corrigir, porque toda vez a gente volta essa merda. Pô. Ele meteu assim, pô. Assim, não aguenta mais. Sério, eu lembro de pelo menos 3 perguntas sobre esse tema na Zona Mista ao longo do ano, pô. Então, assim, não sei o que é. Não sei o que é, mas a equipe não consegue voltar concentrado. Não consegue mudar, não consegue entrar concentrada nas partidas. Aí alguém falou, pô, Yuri, abril foi ontem. Amanhã é dezembro. Ok, e não só isso, abril foi ontem, mas abril foi ontem com 40 partidas a menos. Com, sei lá, 40 exagerei, porque são 50 e 58 na temporada, 59 na temporada. Mas sei lá, com 25 partidas a menos, 20 partidas a menos. Mas vamos lá. Janeiro, pré-temporada. Final de janeiro a gente volta, o time faz 1 ou 2 jogos, porque o outro time jogou antes. Hoje foi o 58. Fevereiro e março, pegando a média ali de domingo e quarta, né? Ou seja, 3 jogos por semana. Em abril, a gente tinha ali na casa de quase uns 30 jogos 30 jogos, então, sei lá, quase outros 30 jogos e ainda continua nesse tipo de erro de uma equipe que está brigando pelo G4, de uma equipe que joga um bom futebol. É o tipo de vacilo que pode custar o resultado no final. E que custou na Libertadores e que poderia ter custado hoje também. Sim. E que inclusive na Copa do Nordeste, o jogo contra o Ceará. Também o Bahia voltou muito mal naquele... Isso. Aí Caio BM tá dizendo aqui, e ele repete que não sabe o motivo. É porque ele tá se estressando, hein, mano? Ele já deve ter dito pros caras que zorra é que vocês voltam assim e tal. E aí, Yuri, responde, inclusive, a sua pergunta na transmissão, de tipo, por que é que ele não mudou no intervalo e vai mudar com 6 minutos? No meio de uma pergunta, ele fala, aí eu notei que eu precisava mexer mais cedo do que eu imaginava. O time não voltou como ele queria, ele meteu pulga no jogo, prometeu pra fisiologia que ia dar 30 minutos a fuga, com 6 minutos ele meteu fuga no jogo, de uma a fisiologia não é hoje não, viu? Hoje não sei Eu prometi, mas deixa pra depois. Eu preciso do menino. Aí ele disse que ele ia tirar o pulga do jogo, o torcedor não ia entender, e realmente, a gente já tá aqui criticando na hora, depois poderia até entender na coletiva. A criticar a entrada do Pulga. Não. Porque se você coloca o Pulga... A saída que ele falou. É isso, você coloca e tira o Pulga... Ele disse, porque ele disse que ele tinha 30 minutos de pulga. É isso. E ele botou mais cedo. Não, mas aí eu acho que ia mais cedo. Pra mim ia ficar compreensível. Se ele tira a pulga, pra mim ia ficar compreensível. Ele disse que ele ia tirar... Não, porque o 1x0 foi no final do jogo. Não, mas se ele tira Aí ele disse que ele ia tirar o pulga e botar o Sanabria. Se eu falar que eu ia entender, eu ia ser muito Não, a gente não ia entender, é isso que eu tô dizendo. Eu ia supor que era... O chat ia lascar a madeira. Mesmo assim, mesmo com a minutagem... O chat ia lascar a madeira aqui, a gente ia reclamar, pô. A gente ia reclamar. Mas ele falou, vocês não iam entender, vocês estão sabendo agora. Eu digo o seguinte, Rogério tá aqui desde 2023. Pra mim, hoje, foi uma das melhores coletivas de Rogério, se não foi a melhor, irmão. Falei isso aqui. É minha mochila. E assim, aí Everton também falou sobre a questão de Cauli. E pra mim, uma das melhores respostas de Rogério Ceni que ilustra, é quando ele é perguntado sobre a maturidade do time. E ele diz, vocês falam da maturidade condicionada ao resultado. Se o time ganha, é porque o time foi maduro.
Se o time perde, o time foi imaturo. Não há retrato maior, sabe? Não há retrato maior de certas análises de comportamento de time do que isso, sabe? O resultado condiciona a análise rasa. A análise rasa é isso, né? Se ganhou o jogo, foi maduro. Se perdeu, foi imaturo. E ele falou isso. E ele falou exatamente isso. Ele falou isso. Corretíssimo. Deixa eu liberar, Jax. E isso, assim, fica de lição. Tomara que não só quem esteve presente na coletiva e quem ouviu, isso fica de lição para muitas perguntas que devem ser feitas de uma forma mais bem feita, sabe? Para não cair nessa mesmice, bicho. De serem perguntas e questionamentos ao treinador reféns de resultado. Eu acho que a gente pode muito mais do que isso. E às vezes, assim, ó, a gente pergunta, ele não responde diretamente aquilo que a gente perguntou, mas hoje ele estava tão inspirado que quando eu pergunto de Cauli, de recuperar, de vai, não sei o quê, ele volta na outra pergunta, olha pra mim e fala assim, e Cauli saiu direto pro vestiário porque eu mandei. Eu mandei. Isso eu já falei, não responda, vão lhe vaiar e tal, se pique, vai tomar um banho e acabou. Eu até vi de novo isso, eu não compro muito isso que o Rogério falou. De que ele que falou com o Cauli, né? Mas eu acho que ele tinha que falar isso. Mas será que ele não falou? Não, a placa vai subir, se ele vaiar, se pique, não, viu? Mas assim, ele tem que... Se ele não falou, se Cauli ia direto pro vestiário, ou se... Ele tem que falar isso porque ele tá protegendo o jogador. Ele tá puxando pra ele. Exato. Então ele tá certo. Ele tem um elenco na mão. Sendo verdade ou não, ele está certo em falar isso. Desculpa, ele tem um elenco na mão. Ele que mandou o Cauli direto pro vestiário. Cauli ia pro banco. Cauli ia pro banco e aí ele puxou o Cauli e disse pra Cauli ir pro vestiário. Vai pro vestiário, vai tomar banho e não responda. Porque ele tomou a vaia, tá ligado? Eu não vi isso. Não, teve um abraço. Teve um abraço. A tentativa de abraço dos dois, né? O Ceni puxa ele e ele, tipo, só quer sair. Tipo, quer sair. Eu acho que o Cauli já ia pro vestiário direto. Rogério disse que ele que mandou. Eu acho que ele já ia que ele que mandou. Eu vi até o lance de novo, ele faz a menção, mas aí, como tá muito fechado, não dá pra gente ter noção de direção. Era melhor que fosse uma câmera de cima. Mas estando certo ou estando errado, ou sendo verdade ou não sendo, Ceni tá certo. Final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Bahia, final dos sonhos, pô, irmão. Não, tem muita caminhada até chegar lá. Né? Primeiro eu quero passar do Fluminense. Depois tem outra grande... Paulo Andrade ainda repetiu ali. Ele ainda disse que os dois times mais maduros foram eliminados. Flamengo e Palmeiras. Vocês querem time maduro, irmão? Pois é. Aí, ó. Não pode ser refém do resultado. Que ele sempre usa como exemplo de tipo de investimento e tal. O Palmeiras saindo, o Flamengo da forma que saiu, São Paulo eliminado pro Atlético Paranaense nos pênaltis, né? E quando vai afunilando, a gente vai falando, né? Não tem time bobo, né? Ninguém chega ali por acaso. Até esse próprio Atlético que hoje joga uma Série B, pelo menos encarnou ali o espírito de Copa, sei lá, foi chato com o Corinthians ontem, né? Mas assim, na Série B não consegue desempenhar isso. Talvez time às vezes que nasceu pra jogar só contra time grande. tá mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Agora tem uma coisa importante, você sabe o que é? O Bahia da volta, com 1-0 no placar, eu tenho a esperança e as informações que o Yuri já falou para todos, vai ser um Bahia mais forte do que o Bahia de hoje, em termos de elenco. Algumas voltas importantes, até para lembrar que 4.500 pessoas ainda com a gente aqui nesse momento. Ontem eu comentei sobre todas as lesões, foi circulando, todo mundo mandando. É verdade, Yuri, você falou isso mesmo? Eu falei. Então, assim, a gente deve ter volta já na Copa do Nordeste, mas o Ceni faz questão de falar, porque, assim, dificilmente um atleta retorna já sendo titular. E fica até para o caso do Caio Alexandre, se de fato retornar contra a equipe do Fluminense, deve retornar, eu imagino que ainda no banco de reservas, muito por conta dessa questão muscular. Então, nos últimos 2 anos, se vocês acharem 2 casos de atleta que voltou de lesão, eu acho que vocês não vão achar. Eu tô curioso pra ver esse Sanabria. Então, e ainda assim, eu não sei se foi pergunta da coletiva o Sanabria. Não, mas ele falou de Sanabria, ele falou assim, eu fiz 2 treinos com esse cara. Pouco. Aí ele falou assim, 2 treinos, tem que entender algumas coisas ainda. Era previsível. Tava 3 semanas sem treinar lá e tal. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai ajudar. Como quem diz assim, joga pra caralho. Ele ajudou, falou ele só voltou a dizer isso, né? Falou que atua dos dois lados. Ele me iludiu. E que hoje tinha possibilidade de jogar 15 minutos, sabe? Eu acho que ele trouxe muito mais Sanabria pra uma circunstância e uma ambientação. Assim, uma ambientação, uma circunstância de jogo que pudesse, como ele mesmo falou,
se a Acevedo não tivesse cansado, talvez ele tivesse tirado ele ia tirar o Pulga e botar o Sanabria. Porque ele queria ver 15 minutos, 15 minutos do Sanabria. Porque ele já achou que Pulga já estava cansado. E ele foi contra o departamento de fisiologia e os médicos do Pulga. Mas eu acho que precisava tirar Acevedo, porque Acevedo também passa aquela sensação ele falou isso. O Acevedo tem um tempo que não tem essa sequência e tal. O mais cansado era Arias, mas ele não tinha quem. Não tinha, só se ele botasse o Gabriel. Defender o sistema defensivo, falar que tem jogado no limite, aguentado essa carga de jogos. Mas só pra fechar... E que ele tem que preservar a área. Ele tem que preservar áreas, porque se ele larga áreas vai morrer e ele não tem com quem substituir. Áreas. E só pra gente continuar Só pra continuar o assunto e a gente não se perder, a próxima partida, as partidas de volta, como você falou, deve ter o retorno do Gilberto e do Arias, que devem retornar nessas finais de Copa do Nordeste. Entre Gilberto e Michel. Gilberto e Michel, devem retornar entre essas finais, não sendo titular, pelo menos não é essa a expectativa, pelo menos não no primeiro jogo, nenhum dos dois deve ser titular, mas para a partida do dia 10, ainda daqui a 12 dias, aí talvez a gente já tenha condições de utilizar, pelo menos durante a partida, o Gilberto e o Arias. Eu acho que o Gilberto está sendo pensado muito na partida de volta, porque como ele falou, né, o Arias vai estar na Colômbia para retornar, então assim, já é um voo chatinho, um voo longo, que o Arias ainda pode acabar ganhando alguma minutagem. Então acho que está sendo pensado o Gilberto de retornar nas finais de Copa do Nordeste, mas que talvez até seja titular lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Então pelo menos esses dois retornos a gente já tem para a próxima partida. O outro que pode retornar é o Caio Alexandre, por mais que não seja no time titular, talvez em condições de fazer 15, 20, 30 minutos também e dar até esse descanso para o Acevedo durante a partida. Então, de fato, Ivan, o Sanabria é mais ambientado, o Pulga em melhores condições físicas, então eu também concordo que vai ser um Bahia muito mais forte lá no Maracanã, pelo menos em termos de qualidade de elenco. O Rogério tá ensinando o Sanabria a marcar, pô. Pô. Com certeza. De Lúcio. Exato, o mesmo ponto que ele falou de Lúcio. Quando ele chegou, de fazer a função, de fechar, de voltar para marcar. Por isso o Lúcio estava jogando ali de centroavante e foi ficando e ficou para sempre. E mais um jogo que ele joga de ponta, e mais um jogo que ele joga de ponta e joga bem. Essa parada de voltar para marcar, Bruno, me deixa de novo, pelo amor de Deus. Outros dois pontos que eu não citei da coletiva, e que assim, Rogério também demonstrou um bom humor. Sobre o Nestor, ele falou: nunca vi escanteios tão bem cobrados. Eu falei, né, que ele cobrou escanteio bem demais, pô. Sapo da sorte, viu, Nestor? Sapo da sorte. Mas eu achei até, Ivan, ainda que você falar disso, que ele ia valorizar mais o Nestor. Eu achei que ele ia levantar um pouco mais, mas ele deu aquela cutucadinha justamente mas também só acertou os escanteios. Ele não ia deixar passar. Ele não ia deixar passar aquela dominada no peito, ele não ia deixar passar. Eu acho que ele falou: deixa eu segurar ele aí pra ele não se achar. Mas assim, é isso. Eu acho que a coletiva foi tão boa porque ele foi realista. Ele falou: é mais um jogo que o Nestor, para recuperar a moral que ele não tem com o torcedor, mostrar a qualidade dele. E por último, eu acho que depois eu já falei tudo aqui, ele foi preciso sobre ele falou: não vou falar sobre a arbitragem. E foi preciso na resposta sobre o Klaus. Elogiou o Klaus, falou eu que falo da mão, que ele já ia acabar a pergunta. Aí eu pego e falo assim: o pênalti da gente. Aí ele fala. Né? Mauro César, falei fora do ar da gente, viu? Depois não se retar comigo. Ele foi preciso no que ele falou sobre a intensidade, né, de Klaus. Ele faz o aspecto técnico, a questão do pênalti mal marcado e que volta, e que o Bandeira disse a ele que não tinha sido pênalti. Absurdo, a gente comentou. Mas o que eu achei muito preciso que ele falou foi a questão de que o árbitro, talvez na idade do Klaus... A bola fica mais veloz. A bola fica mais veloz e ele quer diminuir o ritmo do jogo, porque senão ele não consegue acompanhar. Sabe quem faz muito isso? Daronco. E quem fazia também era o Heber Roberto Lopes no final de carreira. Faz muito isso, pô, de picotar, atrasar, não dar os acréscimos, marca a faltinha, tenta desacelerar. Apesar do jeito dele... Heber Roberto Lopes era a chegada do VAR e a chegada do final de carreira dele. Aí ele apitava quase que do meio campo. Quando o povo falava assim: "Ô Heber", ele: "Calma, ele tá olhando". Tô chegando. Ele velho, era de lenhar que ele falava assim: "Calma, ele tá olhando lá, pô". Pra que essa agonia? Se foi pênalti, ele lá vai me chamar, eu dou, acabou, pronto. Ele ficou a reta final dele apitando do meio de campo. Então, assim, todos os momentos que o Fluminense fez uma cera, teve um lateral no segundo tempo ali, que eu marquei 10 segundos pra ele cobrar um lateral. 10 segundos pra cobrar um lateral. E os jogadores do Bahia cobrando e ele... Sabe? Então, assim, usou dessa cera do Fluminense pra ele ganhar tempo. Eu achei muito boa a resposta de Rogério. Com a educação, fez a crítica, comparou a ele. Inclusive foi isso, ele comparou a ele, né? Então, assim, achei uma crítica super pertinente, tudo a ver com o jogo.
fez o elogio, inclusive o elogio que a gente fez pra não passar o mesmo. Aqui, o mesmo elogio pra não passar que a gente... novamente o elogio. O Rogério falou, eu era capitão, votava no árbitro e votei 3 anos no melhor árbitro. E disse que acha que ele que tem que ir pra Copa, que ele é um dos melhores árbitros. Mas ele falou, hoje ele não foi bem. Hoje ele fez dessa forma. E achei, assim, uma resposta perfeita e uma dessas respostas que contribuiu pra a gente ter a mesma impressão. Eu nem falei com você. A gente rasgou elogios antes do jogo. Você nem falou comigo, mas você chegou aqui falando a mesma coisa. Pra mim, uma das melhores coletivas de Rogério Ceni desde que chegou ao Bahia. Eu não tava lhe ouvindo, eu tava lá embaixo. Pois é. Tem superchat, mas vai, Yuri. Enquanto ao Klaus, a gente ainda vai ficar aqui debatendo, você que tá aqui, a gente vai ficar ainda um tempinho aqui conversando com vocês. Fala igual Pimenta. Aqui não tem hora pra acabar. Ainda mais que tem mais de 4 mil pessoas aí. A gente não tá encerrando não, fica aí. Pois é, e já passou de 200 mil visualizações, graças a Deus. Eu faria o mesmo elogio ao Klaus, porque eu continuo achando o Klaus um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Contudo, a partida de hoje foi deplorável. O lance do pênalti, a minha indignação, se você pegar o vídeo na hora, é a minha indignação, que eu ainda falei, como é que ele conseguiu marcar aquele pênalti, irmão? Como é que ele conseguiu ver o braço, o toque do braço? O Rogério ainda chegou a jogar o Alex Zeng Ribeiro na fogueira, Na fogueira, né? O Bandeira do meu lado. Não foi. O Bandeira do meu lado disse que não foi. Quando ele vai tirar, não foi não, pô. Os caras daqui. A gente daqui de cima conseguiu ver que não foi pênalti e ele tava na entrada da área. Assim, ó, que vontade é essa de dar o pênalti? Exato, foi esse ponto, pô. Como é que ele teve tanta convicção de dar o pênalti naquele minuto do jogo? Tipo, o final... É como que ele diz o seguinte, ó. Eu quero fazer esse jogo aqui, eu não quero que ninguém vença, irmão, pra ninguém me criticar, tipo assim. Aí o Rogério falou, ó. Aí eu falo assim, ó, o braço nosso. Aí o Rogério fala assim, ó. Pra mim, nenhuma das duas não foi pênalti. Nem o nosso... Nem o do Fluminense. Aí ele falou, mas se tem um lance que ele poderia ir provar, analisar, era o nosso. E não o do Fluminense, que ele deu numa convicção, onde ele estava bem posicionado. E eu e o Bandeira, que estava do meu lado aqui, o Bandeira virou pra mim e falou, ele vai tirar, não foi. E aí ele é chamado no VAR e tira o pênalti. E inclusive eu quero ver a coletiva do Renato depois, que inclusive elogiou o Bahia. Mas disse que foi melhor, né? Em pontos eu até entendo. Eu acho que o Fluminense em alguns momentos foi melhor do que o Bahia. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O Fluminense termina o primeiro tempo melhor, volta para o segundo tempo melhor. Teve um certo equilíbrio. Não foi dos piores devaneios que sim o Renato Gaúcho já teve, não. Porque por mais que eu acho que dentro de 90 minutos, se você tirar cada minuto da partida, eu acho que o Bahia leva vantagem. Mas eu continuo achando que o tema arbitragem para essa partida vai continuar, inclusive na escolha da arbitragem do próximo jogo, porque o Thiago Silva, não sei de que ele estava transtornado, alguns torcedores do Fluminense falando do pênalti, a gente pode até conversar daqui a pouco. Ele estava amarrado aqui dentro. O Thiago Silva sai de campo, chamam ele para dar entrevista, ele não dá entrevista e ele vai falar lá com o Klaus. Pede pro Klaus falar. Então, tipo assim, saiu muito revoltado também com a arbitragem, o jogador do Fluminense, o time do Fluminense. Ceni falou do pênalti do Bahia, o pênalti a favor do Bahia, que foi muito mais do que o do Fluminense. Duvidoso. E o outro lance que o Fluminense deve estar reclamando, que é a tirada de Jean Lucas por baixo em Martinelli, também é um lance muito mais plausível de você observar, olhar uma, duas vezes. E ele teve convicção no que ele marcou. Ele deu escanteio. Exatamente. Ele viu bola. Uma, duas vezes do que o Diários. O Diários é o mais absurdo. O Diários é o mais absurdo do jogo. Absurdo. E foi o único que ele marcou, né? O de Jean, inclusive, quando a gente vê ao vivo, eu achei pênalti. Quando a gente vê o primeiro replay de trás do gol, pênalti, eu achei pênalti. E aí no terceiro replay, quando vem... Eu ainda nem vi esse de lado. Pelo lado, na hora. Você vê ele pegando na bola por baixo do pé de Martinelli. Aí me serve. Rapaz, um negócio assim impressionante, a precisão, porque o Martinelli tá com o pé no ar, ele por baixo do pé de Martinelli, ele toca a bola. Você já viu o carrinho do carrinho? Foi a primeira vez que eu vi o cara no videogame apertar a bola, o jogador da carrinho apertar a bola de novo e o cara da outra. Mingo deu um carrinho no carrinho ali. Foi Mingo e Pulga que deram um carrinho. Caíram os dois, aí que o nome fez passei, aí Mingo de novo. Carrinho, Mingo no chão deu outro carrinho, eu nunca tinha visto isso em minha vida, pô. E eu tinha falado quando eu vi o DVD de Mingo, que eu falei assim, ó, rapaz, esse maluco dá carrinho dentro da pequena área, irmão. Só que ele dá carrinho certo, ele tem o tempo certo do carrinho. Em algum momento, o Mingo vai cometer pênalti. O Mingo tem 23 anos. Uhum. Mas eu digo, o tempo de bola dele dentro da área pra dar carrinho é absurdo, pô. De que ele vai certo. Ele deu carrinho, o Canóbio só tinha linha de fundo. Foi no limite. Quando o Canóbio fez passeio, ele deu um pulinho e tirou. Falei, meu irmão... Quem não acertou muito carrinho hoje foi a Acevedo. A Acevedo deu uns carrinhos no ar. Mas deu uma virada de esquerda aqui no peito de Nestor. Mas teve um que ele deu que eu falei que ele vai rasgar Canóbio. Ali no meio campo. Ave Maria. Na hora de fazer, meu pai do céu.